cuidem aí se tiver acontecendo aquele esquema de não ficar em destaque ali a apresentação. Eu descobri que tem uma configuração, antigamente não estava configurado assim, por isso que eu nunca tinha tido problema. Ah, Luana, então a gente pode fazer de várias formas, tá? O importante é que aquelas dois lançamentos do dado ali dê o mesmo número sempre. Então a gente pode ou alterar e colocar, em vez de gerar um número randômico, colocar para colocar sempre o mesmo número, ou modificar o valor ali que ele usa para gerar o número randômico, né? Então, sei lá, coloca o número 1 ali, ele vai sempre gerar o mesmo número, né? Mas voltando, então, se vocês notarem aí que estiver dando o mesmo problema, me avisem, porque eu só consigo ver depois que eu gravei toda a aula e enxergar depois, né? Mas pelo que eu ver, era só uma configuração aqui no layout do Google Meet. Pode ser, Matheus. É uma solução também. Pessoal, a gente está aqui, ó, nessa parte aqui. Então, hoje a gente vai ver estrutura de dados, duas básicas para conseguir armazenar objetos de um mesmo tipo. Então, ao invés de criar um monte de variável para armazenar, a gente vai usar essas duas estruturas, vai aprender como é que faz para usar elas dentro dos nossos códigos. Mas antes, a próxima aula, que é no dia 4, eu vou ter um empecilho na próxima aula. Então, na prática, a gente não vai ter a nossa aula síncrona. Vocês vão ter, mais ou menos como a gente faz no sábado letivo. Então, vocês vão ter que, deixa eu botar no chat aqui. Vocês vão ter esse vídeo aqui para ver, que é uma aula prévia minha sobre esse mesmo conteúdo, que é sobre como se trata exceções e erros e comportamentos anômalos ali em Java, e como é que a gente usa arquivos para salvar e para ler dados em arquivo texto e arquivo binário. Então, essa é a aula. No final da aula aqui desse vídeo tem exercícios. Aí vocês podem pegar como base aqueles exercícios ali. São 2 ou 3, se não me engano. E aí, qualquer dúvida nesse meio tempo ali, vão falando comigo, a gente vai conversando e vendo se tem muita dúvida. Se o pessoal tiver muita dificuldade, a gente dá um prazo maior, né, para entregar. Mas é isso. Então, na próxima quinta, excepcionalmente, a gente não vai ter nossa aula síncrona, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai ver, então, listas e mapas. São as duas estruturas que a gente vai ver aqui na disciplina. Em Java, a gente tem quando a gente vai agrupar uma série de objetos, esses objetos a gente chama de coleções em Java, são coleções de objetos. Então, normalmente são objetos que são relacionados ou são do mesmo tipo, né? E a grande vantagem de armazenar essas coleções em um tipo de dado específico para isso é que ela proporciona uma série de métodos que vai facilitar o nosso uso da coleção. Então, seja para localizar um elemento que está salvo, seja para adicionar um novo elemento, para remover, para fazer uma pesquisa em quais elementos eu tenho cadastrados, e assim vai. Isso facilita bastante o nosso tempo de desenvolvimento e deixa o nosso código mais limpo também. Em Java, as coleções são dispostas nessas duas interfaces aí, collection e map. Então, quem estende collection é a list e o set. E no caso do map, são duas classes que tem, que é o tree map e o hash map. A gente vai ver o hash map hoje. No caso da list, existem duas classes que implementam, que é o arraylist e o linked list. A gente vai ver hoje como é que se usa o arraylist. E os sets são um caso especial de lista, tá? Então, na realidade, eles têm duas classes que implementam ele em Java, que é o treeset e o hashset. Mas, basicamente, a grande diferença do set do conjunto, né, que é o que se chama set, para uma lista, que é o list ali, é que a sequência ela é arbitrária, eu adiciono ela automaticamente os elementos, e a grande principal diferença é que eu não posso ter um elemento repetido num set. O jeito de usar é bem parecido, vocês vão ver que não é nada de absurdo, mas no caso da lista eu posso ter mais de um elemento igual se eu quiser. O mapa é um pouquinho diferente, eu vou falar mais para frente. A gente não tem mais a ideia de ter lista de itens, eu vou falar mais como é que funciona.
faz uma associação entre elementos. No caso da lista, quando a gente vai declarar uma lista em Java, eu tenho que botar o tipo da lista que eu estou usando, a arraylist nesse caso. Poderia ter um linked list, né? E muda um pouquinho os métodos que eu tenho para essa lista. E ele usa o generics, que é entre esse sinal de menor e maior, eu vou dizer que tipo de objeto que eu vou ter lá dentro da lista. Então, nesse caso aqui, eu restringi para que essa lista, que se chama list, que foi declarada do tipo arraylist, só possa armazenar objetos do tipo string. Travou alguma coisa, pessoal? Saiu alguma coisa da tela aí? Tá tudo certo? Normal, só. Beleza. Aqui tem os principais métodos de um arraylist. Então, depois que eu declaro ele, eu posso chamar a partir desse objeto que é do arraylist, posso chamar o método add para adicionar um novo elemento no final da minha lista. Posso dar um clear, que é remover todos os elementos que eu tenho no arraylist. Usar o contains, que é para verificar se um elemento está lá dentro ou não. Então, no contains, eu vou passar um outro objeto e verificar se ele vai me retornar verdadeiro ou falso, para me dizer se ele está lá dentro ou não. Nesse caso aqui, é bem importante que a classe que representa o meu objeto que eu vou armazenar ali dentro, ela esteja com o método equals implementado. Se eu não implementar o método equals, por exemplo, eu tenho uma lista de objetos carro, por exemplo. Então, na classe carro, eu tenho que implementar o método equals para que depois, quando eu tiver uma relist de carros, eu consiga usar o contains e ele funcione da maneira correta. Então, tem o método get para obter um elemento a partir de um índice que eu passo como parâmetro de entrada. Que lembrando aqui, quando a gente está trabalhando com lista, eu tenho uma lista de elementos. Então, cada elemento vai estar numa posição. Então, o que está na posição 0 é o primeiro elemento, está na posição 1 é o segundo elemento, e assim vai. Conforme eu for adicionando, automaticamente o arraylist já vai aumentando esse índice, esse tamanho da lista, e vai colocando no final, né? Conforme eu vou chamando o método add. Tem o indexOf, que eu passo um objeto para o indexOf como parâmetro, ele vai me retornar a posição, o índice de onde ele está armazenado. Tem o remove, que ele remove a primeira ocorrência do elemento que eu pedi para remover, o objeto que eu pedi para remover. O size, que vai me retornar o tamanho, um inteiro, com o tamanho de elementos que eu tenho na lista. O trim to size não é muito usado, tá, pessoal? Mas ele reduz, se eu quero recortar a minha lista e diminuir o tamanho dela, eu posso passar um número. Então, por exemplo, tenho 10 elementos, quero passar para 2, eu chamo o trim to size para aquela lista e passo o número 2 e ele vai enxugar ela e pegar só 2 elementos daquela lista. Então, aqui eu fiz um exemplo e estou mostrando como é que foi o avanço das versões de Java, tem no comentário em vermelho ali, o que foi surgindo em cada versão de Java e que a gente pode usar hoje, né? Todos esses códigos que eu estou mostrando agora. Então aqui, primeiro, importante, se lembra lá do diagrama, aqui eu posso declarar tanto diretamente a arraylist aqui, quanto posso colocar a list, porque list é mãe desse cara. Mesma coisa para o linked list, posso declarar simplesmente com list aqui que funciona da mesma forma. Mas se eu quiser colocar já explicitamente a arraylist aqui, não tem problema nenhum. Entre menor e maior, então, genéricos, eu vou dizer que tipo de objeto que eu tenho, nesse caso são strings. Então, eu vou ter uma lista de nomes nesse caso. Esse é o nome da minha variável e aqui está o que eu preciso fazer. Eu preciso instanciar um novo arraylist. Então, eu vou chamar aqui, usar a palavra reservada new, chamar o construtor de arraylist e aí eu vou finalmente ter uma lista vazia e aí eu posso chamar os métodos, por exemplo, como add. Então, aqui eu estou adicionando 3 nomes, Clementine, Dura e Mike. E aqui eu tô já na versão 1.2 de Java, surgiu o iterador, que é uma forma de percorrer a minha lista de uma forma que eu consiga remover enquanto eu estou percorrendo. Então, o grande uso do iterador é isso. Se eu usar um for normal, um simples, eu não consigo fazer essa remoção dentro do laço de repetição. Com o iterador eu consigo. Então, tem essa classe específica aqui chamada iterator, que ela também é como se eu tenho que criar um iterador, é como se eu estivesse criando uma sublista, digamos assim. Vai ser do mesmo tipo da minha lista, né? Nesse caso é de strings, dou um nome para minha variável e a partir do nome do meu arraylist, que nesse caso é names, eu chamo o método iterator. Aí ele vai me retornar o iterador para essa lista.
A partir desse momento, eu posso usar uma repetição, como while. Aqui eu estou testando se tem um próximo elemento para ir para ele. Então, quando não tiver um próximo elemento, eu estou no final da minha lista, não tem mais elemento nenhum. Então, aqui eu estou escrevendo o próximo elemento. Toda vez que eu chamo esse método next, ele já vai para o próximo elemento. E aqui, nesse caso aqui, ele está removendo o atual. Então, dentro do laço de repetição, se eu chamar o remove, ele vai remover. Nesse caso aqui, ele está removendo todos. Está indo para o próximo, está verificando se tem um próximo ou não, e está removendo. Vocês só vão usar o iterator quando precisarem remover dentro do laço de repetição. Se não, vocês podem usar um for simples, como, por exemplo, esse aqui, que a partir da versão 5 do Java, já tinha essas duas possibilidades para usar um for. Né? Eu posso usar um for bem simples, no qual eu tenho um contador, começa em 0, enquanto ele for menor que o tamanho da minha lista, então aquela funçãozinha size, eu estou chamando a partir do nome do meu arraylist, então se eu tiver 10 elementos, é como se eu tivesse feito isso. Se eu tiver 50 elementos, é como se eu tivesse escrito 50 ali. Então esse método aqui vai sempre retornar o número atual de elementos que eu tenho na lista, e aqui eu estou indo de 1 em 1, e estou, nesse caso, só obtendo com o método get o elemento que está na posição i. Então esse for é bem comum para mostrar elementos, né? Eu quero mostrar os elementos da minha lista. A mesma coisa aqui, só que esse for, para não ter que escrever todo esse esquema aqui, toda vez que eu quiser só percorrer para mostrar, foi gerado na versão 5 do Java o for each, que é esse for um pouquinho diferente, no qual eu abro parênteses, coloco o tipo de objeto que eu tenho, o nome da variável que vai conter cada elemento que eu tenho dentro da lista, 2 pontos e o nome do meu arraylist. Então, desse jeito aqui, eu não estou interessado no índice, na posição. Então, não quero saber em qual posição está qual elemento. Eu quero só mostrar os elementos na ordem que eles foram inseridos. Aí eu posso usar um for each, porque vocês podem notar aqui que o código é bem mais limpo, né? Agora, se eu estou interessado na posição, por alguma razão, aí eu uso for de cima. E a partir do Java 8 surgiu essa coisa estranha aqui, que é programação funcional, né? Então aqui, basicamente, esse código estranho aqui... Fala, Paulo. Tá, ali o get, no caso, é uma função que tu já tinha, na teoria, predefinido antes, né? Esse get. Esse get aqui não tem nada a ver com o nosso get, né? Que a gente faz para as nossas classes. Esse get, o size, ó. Cadê aqui? Vamos voltar um slide. O add. Todos esses métodos aqui são métodos do arraylist. Ou seja, quando eu declaro uma lista e eu tenho essa variável em mãos, eu posso chamar qualquer um desses métodos aqui, ó. Então, Já são, tipo, pré-definidos. Tá. Já tá tudo definido na classe arraylist lá. Essa é uma vantagem, né? Eu consigo reutilizar lá tudo que está pronto já do arraylist. Eu não preciso ficar implementando isso no braço. Né? Tá. Nossa, eu achei impressionante como é versátil usar os get lá nos exercícios. E o primeiro que tu comentou lá foi o primeiro que eu fiz, sabe? E no segundo eu peguei mais do jeito, sabe? Sim. É só praticar, né? É estranho no início, porque é meio abstrato, esse negócio de orientação a objetos, mas vocês notam, principalmente quando for fazer um trabalho maior, né, um projeto grande, melhora muito o código, né? Deixa o código muito mais organizado. Então, como eu ia comentando, tem o for each em uma linha só, que é esse cara aqui, ó. Basicamente, quando eu for fazer um for, que eu só vou dar um print na tela do meu elemento, eu posso fazer algo nesse sentido. Isso aqui é programação funcional, a gente não precisa entrar muito a fundo aqui, não vou cobrar isso aqui de vocês, mas para vocês saberem que existe, tá? Então, esse código aqui, que é uma linha só, é a mesma coisa que esse cara aqui. Faz exatamente a mesma coisa. Aqui um exemplo, então completinho. Aqui eu criei a classe ArrayList Collection, criei meu programa principal, né, Public Static Void Main, instanciei um ArrayList chamado itens, de strings, e aqui chamei o add. Aqui é interessante para mostrar que tem variações do add, tá? Eu tenho o add, no qual eu adiciono um elemento, ele automaticamente joga no final da lista, mas eu posso também especificar uma posição. Então,
Eu tenho essa implementação do add que recebe só o objeto e tenho a implementação do add que recebe a posição onde eu quero inserir e o objeto em questão. Então, nesse caso aqui, eu estou inserindo no início. Eu estou com o red como primeiro elemento. Quando eu insiro o yellow com a posição 0, ele vai inserir o yellow antes do red. Se eu não colocasse o 0 e nem a vírgula aqui, ele adicionaria o yellow no final, depois do red. Tem essas duas possibilidades para o add. Fiz um for ali para percorrer, usando o tamanho ali, fiz o for tradicional, com o size, que vai me dar o tamanho e o número de elementos da minha lista. Nesse caso são 2. Dentro desse cara eu vou dar um get de cada posição e mostrar cada um dos 2 elementos, que é o red e o yellow. Esse método display está implementado mais abaixo, depois a gente vai ver. E eu dei um add ali na linha 27 do green e dei um add de yellow de novo. Então, como a gente está trabalhando com a relist, ele consegue ter mais de um elemento repetido. Então, ele pode ter 2 yellows ali. Se a gente estivesse trabalhando com set, com conjunto, aí eu só teria um yellow. Posso tentar adicionar quantos eu quiser. Se ele for exatamente o mesmo objeto, ele não vai fazer nada disso. Então, ali tem um display novamente para mostrar os elementos. Eu vou mostrar esse método depois. Aí um remove para remover o yellow, ele remove a primeira ocorrência. Fiz um outro uso aí do remove, que é passando a posição, o índice. Então, nesse caso, qualquer termo ali de string que estiver na posição 1 da lista vai ser removido. Antes, quando eu passei o yellow, ele vai procurar pelo texto mesmo, pelo objeto yellow que está dentro da lista. Aqui eu fiz um teste no contains para verificar se tem lá dentro um elemento específico. E isso aqui é um if ternário. Alguém já viu um if ternário alguma vez da vida? Não. Alguém já programou e usou um if ternário? Eu não. Ninguém na aula, hein? Eu já vi, mas nunca usei. Então, a ideia do if ternário qual é? Por exemplo, deixa eu abrir aqui o IntelliJ. A gente vai, por exemplo, se eu for fazer um if simples, no qual, por exemplo, posso fazer um teste lógico, para verificar alguma coisa, e dependendo do que eu vou verificar, eu passo para uma variável um valor x, por exemplo, ou se deu falso o meu teste lógico, passo y. Então, nesse caso, quando é um if bem simples, como é esse exemplo que eu estou falando, a gente pode usar um if ternário. Então, é só em alguns casos bem específicos. A gente não vai conseguir usar sempre o if ternário. Mas é basicamente um jeito diferente de escrever. Vou fazer um exemplo aqui. Teste. Public static. Vou mostrar bonito aqui. Public static void main. Então, aqui, por exemplo, int x recebe 10. Mas aí, por exemplo, eu quero fazer um teste para verificar se... vou fazer assim, x, y. Então, x recebe 10. Estou fazendo um negócio meio aleatório aqui, só para testar. Então, se o x for maior que 0, eu vou fazer com que o nosso y receba 99, 99, ou se ele for negativo, o nosso y vai receber 88. E aí no final eu vou jogar na tela o nosso y. Então o código não faz muito sentido, mas só para a gente testar e fazer alguma coisa bem simples para que depois eu mostre para vocês como é que a gente pode fazer isso aqui com o if ternário. A diferença é que a gente, em vez de fazer todas essas linhas aqui para fazer esse if, no if ternário a gente faz tudo numa linha só. Então é um jeito de escrever o código diferente só. Então aqui deu 99, porque o x é maior que 0, é 10. Então isso aqui deu verdadeiro e ele vai entrar aqui, né? Uma mesma forma de fazer isso, aquele if ali de cima, é fazer isso. Y recebe. Aqui a gente faz o nosso teste lógico. Tá com delay, professor. Oi? Tá com delay? É. Esperar um pouquinho então. Vamos ver se ele se volta ao normal. E agora? Melhorou?
Acho que sim, tá ali no cursor piscando. Então, assim, ó, no caso do ternário, a gente tem uma estrutura bem definida. A gente... Nem chegou. O Igor já usou, Então, eu tenho uma estrutura bem definida. Vou fazer o teste lógico, ponto de interrogação, que é para representar que é um if ternário. Depois do ponto de interrogação, eu vou colocar o que ele vai receber, se for verdadeiro, 99. E ponto e vírgula, se eu não me engano, é vírgula, acho. Não me lembro mais. Não, 2 pontos. Isso, 2 pontos. Isso. Essa é a estrutura que a gente tem para o if ternário. Ou seja, esse trecho de código aqui é a mesma coisa que esse trecho aqui. Então, teste lógico, simples, vai dar verdadeiro ou falso. Depois do ponto de interrogação, o que ele vai receber, a variável que está aqui na esquerda. Se for verdadeiro, 2 pontos, que seria o nosso else, o 88. Então, é só um jeito de enxugar o código. Como é que está o delay, pessoal? Melhorou? Sim, tá melhor. Beleza. Alguém tem dúvida aqui no cenário? Professor, eu fiquei com uma dúvida lá naquele sobre remover, lá nas listas. Vamos voltar aqui. Aqui. Eu não entendi muito bem como que ele funciona. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista de strings, né? Nesse caso aqui, né? Tem uma lista de strings, né? Então eu vou armazenar só texto. Cada elemento que eu tenho na lista é um texto diferente. Então, até o momento aqui, eu adicionei 2 elementos, que é o red e o yellow, né? 2 nomes de cor. Quando eu chego aqui e peço para remover, na realidade, quando chega no remove, ainda adicionou mais 2 aqui, né? Quando chega na hora e pede para remover, o que eu passar como parâmetro aqui é o que ele vai tentar acessar na lista e apagar de lá, tirar. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para ti. No início a gente tinha esses 2 caras aqui na lista, o yellow e o red. Depois continuou com esse aqui. A gente adicionou depois, ó, tinha o yellow e o red, adicionou no final o green e o yellow. Quando eu chamei o remove, aquele primeiro remove aqui, que era esse cara aqui, né? Ele foi lá na minha lista. Então, exatamente esses 4 elementos aqui, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 da lista. Quando eu chamo o remove de yellow, ele vai no primeiro yellow que aparece e tira ele da lista. A lista restante é essa. Então, o red, que era o primeiro elemento, começa a ser o da posição 0, primeiro elemento de todos. O green, que era o segundo, o terceiro aqui, passa a ser o segundo e esse passa a ser o terceiro. Depois, o outro remove é para mostrar que a gente pode remover tanto o objeto que ele encontra, quanto pela posição. Então aqui, quem que é o cara que está na posição 1 aqui? Posição 0 é o red, posição 1 é o green e posição 2 é o yellow. Como eu dei um remove de 1, ele foi lá, não é a 0, não, é o 1. Então ele foi lá e removeu o verde e no final aqui a gente ficou com red e yellow. Então tu pode passar para o remove tanto uma posição, o índice de onde eu quero remover, ou o objeto que eu quero remover de fato. Não sei se eu me fiz entender ali para ti. Sim, ficou mais claro agora, obrigada. Eu posso, desculpe interromper, professor. Pode falar. Eu posso, então, denominar ali pelo item a posição dele da lista ou o nome dele por string, é isso? Isso, mas assim, aqui a gente está com uma lista de strings, né? Agora, se eu tivesse uma lista, por exemplo, de objetos cachorro, então, aí nesse caso aqui, estou lá no meu projeto, né? Vamos criar aqui uma classe qualquer aqui. Aluno, vamos criar a classe aluno, uma lista de alunos. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tenho nome, né? Aí vocês já sabem. E vamos fazer um double nota final. Nota só. Tá? A gente já sabe que é tudo private. Então, estou fazendo a nossa classe bem tradicional aqui. Nome nota. Posso criar um construtor, né? Public aluno, que vai receber um nome e uma nota. Tá?
Aí eu vou fazer com que o meu nome receba o N que me passaram e a minha nota receba o NN que me passaram. O importante aqui é que a gente precisa fazer o que? O nosso equals. Eu já falei em outra aula, né, do equals. Esse cara aqui é muito importante agora, porque se esse cara não estiver funcionando, não estiver implementado aqui, a gente não consegue remover, por exemplo, ou usar o contains lá na hora de remover dentro de uma lista, né? Então, a gente já viu sobre isso aqui, né? Mas aqui eu vou especificar primeiro que não é o próprio objeto. Se for o próprio objeto, já retorna verdadeiro. Depois estou verificando se ele estiver vazio, né? Não foi instanciado. Ou se a classe for diferente, é um outro tipo de objeto, não é aluno, ele vai retornar falso automaticamente. Caso contrário, eu faço meu cast aqui e digo, não, o objeto genérico que eu recebi é do tipo aluno, e aí eu vou armazenar numa variável e eu posso comparar do jeito que eu quiser. Então, eu posso, por exemplo, comparar só com o nome, que a nota não faz muita diferença aqui. Então, eu posso dar um equals do nome. Cadê o nome? Aqui é o que vai me diferenciar um objeto de outro na minha classe. Então, aqui eu estou usando só o nome. Tendo implementado o equals, construtor, vamos fazer outro string também, que é bom. Beleza. Fiz essa classezinha aqui. Agora, lá no nosso teste, a gente pode ter uma lista de alunos. Então, para declarar uma lista, list, que tipo de objeto pode ter lá dentro? Aluno. Vou chamar de lista. Não, vou chamar de turma. Recebe new arraylist. Vamos importar, porque ele não sabe de onde é que vem essa classe. Importa de Jabutil. Aqui o arraylist também é de Jabutil. Então ali em cima está a importação certinha. Criei minha lista vazia. E aí aqui depois eu vou, por exemplo, vou chamar o add, vou adicionar um novo aluno. Eu posso ter tanto esse aluno antes numa variável, né? Por exemplo, aluno x recebe new aluno, é o Jorge, tirou 10. Vamos criar mais outro. Maria, tirou 9,9. Então aqui eu vou adicionar o x. Então adicionei o quê? Adicionei o Jorge lá no final, né, da lista. Por enquanto não tem ninguém, então ele é o primeiro elemento. Aí vou lá e vou adicionar a Maria no final da lista. Então, por enquanto, a gente tem 2 objetos na lista. O que eu quero falar com isso? É que na hora que a gente vai dar um remove, por exemplo, eu posso pegar minha lista, turma, e vou remover da lista, ou pela posição, ou seja, eu quero remover o que está na posição 0, o que está na posição 1, ou o objeto que eu quero remover. Então, por exemplo, se for uma lista de strings, vou passar o texto que eu quero remover, né? Agora, se for um remove de um objeto, eu tenho que, de fato, passar o objeto que eu quero remover. Ou X, ou Y, nesse caso aqui. Não sei se eu respondi, Valdemir. Sim, professor, entendi, sim. Respondeu, claro. E aí a gente pode também, que nem eu mostrei antes, a gente pode dar um remove pela posição. Funciona também. É que é difícil, se a gente não descobrir a posição antes, é difícil ter uma utilidade, né, pela posição. Então, só para complementar, que tinha esse método aqui, display, que é um método que estava sendo usado aqui várias vezes, na linha 24, na linha 29, na linha 35. Então, ele estava chamando sempre o display para mostrar a lista atualmente, como é que ela está. E, basicamente, o que o display faz é o quê? Ele recebia como parâmetro o arraylist de itens e esse header ali, que era um texto para mostrar no início. Então, aqui ele faz um for each, tradicional, percorre os elementos e mostra a lista como está atualmente. Então, quando é executado, mostra a lista atualmente como está. Então, no início tinha só o yellow red, depois continuou o yellow red, foi para o green yellow no final, adicionou, removeu o yellow do início, removeu o green pela posição, e aí no final a gente tem o tamanho da nossa lista ali, que é o size é 2. Perguntas aqui de listas, por enquanto?
Fechar essa parte de listas. Mais nada? Por enquanto, acho que não. Beleza. Fica meio abstrato, assim, né? Na hora de implementar que eu perrei. É verdade. Só mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo que eu estava fazendo aqui. Posso remover, né? E posso usar o contains que eu tinha comentado antes. Então, por exemplo, if turma. A vantagem do contains é que eu não preciso percorrer a lista, né? Ele já faz isso para nós. Então, o contains já percorre toda a lista que eu tenho e verifica se o objeto que eu passei como parâmetro, por exemplo, x, se ele realmente está lá dentro ou não. Então, vamos executar aqui. Ele vai retornar verdadeiro ou falso, né? Então, sim, ele está lá dentro. Ou não, ele não está lá dentro. Vamos executar para ver. Então, ele tem que retornar o que para nós? Tem que retornar sim, porque o objeto que eu passei, eu tinha dado um add nele antes. Então, o Jorge está lá dentro. Como eu uso o equals lá da classe aluno com um nome para comparar, se eu criar, por exemplo, uma observação aqui legal para vocês, criar um novo aluno com o nome Jorge, mas esse Jorge aqui tirou 7.6. O que vocês acham que vai acontecer quando eu usar o contains para Z aqui? Vocês acham que ele vai dar que sim, que o objeto Z está lá dentro da minha lista? Ou vocês acham que ele vai dar como falso e vai vir para o não aqui? Acho que não, né? Porque tu não adicionou ele. Mas aí que tá, o grande problema é isso aqui, ó. Não tá aqui no código, tá nesse código aqui, ó. O método equals que eu tenho compara pelo nome, para comparar se um objeto é igual ao outro dessa classe. Então, a comparação está toda aqui, ó. Então, como eu uso só o nome, e nesse caso aqui eu botei só o primeiro nome, ó, né? Agora, se eu tivesse botado Jorge Adão e Jorge Vasconcelos, aí sim ia funcionar perfeito, né? Por isso que é bom a gente ter sempre o que lá em banco de dados a gente chama de chave primária, né? Então, poderia ser a matrícula aqui do aluno, né? Aí eu não tenho esse problema. Quando eu estou usando só o nome, pode acontecer isso, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui para nós. Ó, ele acha que é o mesmo Jorge. Agora aqui, se a gente comparasse no aluno, o nome tem que ser igual para o equals funcionar e a nota tem que ser igual também. Aluno.nota. Então aqui, ambos têm que ser iguais agora. Se a gente executar novamente aqui, além de comparar esse Jorge com esse Jorge, ele vai comparar o 7,6 com 10. E aí ele vai dizer que não. Então, é uma pegadinha aí. Então, por quê? Internamente o nosso método contains, que está lá na classe do ArrayList, ele usa lá do objeto que a gente está guardando, o seu método equals. Então, a gente tem que sempre implementar esse cara aqui do jeito certo. Se a gente não implementar de jeito nenhum esse cara aqui na classe aluno, isso aqui não vai funcionar, o contains. Ele só vai verificar se é o mesmo objeto, só. Então, não adianta para muita coisa. Tem mais alguma coisa interessante para mostrar aqui na lista. E na hora de percorrer, vamos fazer um for aqui. A gente pode usar o for each, ó. Quero só mostrar, né? Então, eu vou ter objetos do tipo aluno, vou chamar de sei lá, C. Esse é o nome da variável que eu vou usar aqui dentro. 2 pontos, o nome da nossa lista, que é turma. E aí aqui eu vou dar um sort do C. Como eu implementei o toString lá na classe aluno, ele vai fazer certinho. Então, vamos executar aqui. Quem é que sabe por que esse cara aqui não está na lista? Porque tu não colocou o turma.add. Isso aí, não adicionei ele, né? Se eu tivesse feito isso aqui, ó,
turma.add e passasse esse objeto aqui para adicionar ele de fato na lista. Quando a gente executar agora, vai mudar para sim, porque ele realmente vai estar adicionado na lista. E ele vai ter 2 Jorges aqui. Ó. Esse aqui é o objeto X, o objeto Y e o objeto Z. Todos estão na nossa lista. Se a gente der um print, por exemplo, vou fazer um for aqui, fazer um for tradicional aqui. For, print I, recebe 0, e menor que turma.size, que é o tamanho da nossa lista, e mais. Então aqui vai começar nosso for, e aqui eu vou dar um sort, mas não só do C, eu quero mostrar a posição também. Então, posição tal é o elemento turma, aqui eu vou usar o get daí, turma.get, de qual posição? Posição Y. Então aqui, vamos executar. Agora ele vai mostrar, posição 0 tem um elemento tal, ó. Posição 0 tem o elemento Jorge, posição elemento Maria, posição 2 o objeto Jorge também, que é outro Jorge, né? Nesse caso. Questões aqui, por enquanto, tranquilo? Então, sempre que vocês tiverem que armazenar vários objetos do mesmo tipo, ao invés de ficar manuseando esses objetos aqui, vocês podem ter um objeto arraylist da classe desse tipo de objeto e depois fazer uso desses métodos aqui para adicionar, remover, verificar se está lá dentro. Se vocês não fizessem isso, teriam que ficar testando um a um, né? Isso gera um problema ali na hora de codificar. Além da lista de elementos, eu tenho essa outra estrutura de dados em Java, que é um mapa. Quem já programa em Python aqui sabe o que é um dicionário. Então, o dicionário lá do Python é a mesma coisa que o mapa aqui de Java. A ideia é que a gente não tem mais uma lista de elementos ordenada. E eu não me importo por posição. O que me importa é ter sempre uma associação de uma chave, que tem que ser única, para um valor que não precisa ser único. Então, a chave pode ser qualquer objeto e o valor também pode ser qualquer objeto. Então, aqui nesse exemplo aqui, fictício, a gente tem como se fosse uma agenda. Então, eu tenho o nome da pessoa como chave, porque vai ser único, nome completo, John Smith ali, e eu tenho a associação desse nome com o número telefônico dele. Está no 2 ali, né? Mas esse 2 não existe na prática. E a Lisa Smith já está na posição 1 o telefone dela. Então eu tenho associação. Se eu quiser pegar o telefone da Lisa, eu uso Lisa Smith como chave e acesso o telefone dela. Se eu quiser do John Smith, eu uso John Smith como chave e ele vai me retornar o telefone dele. Então eu não tenho mais essa ideia de posição. Os métodos que a gente tem, que pode usar, os principais, né, do HashMap, é o put, que é o para adicionar um par, chave e valor, nessa ordem. Seria o equivalente ao add lá de lista. Então aqui eu adiciono sempre o par, essa associação, né? O get é para obter, exatamente como lá na lista, só que ao invés de botar uma posição, eu tenho que passar a chave, porque é ela que vai me abrir a porta, entre aspas, para me dar o valor associado a essa chave. Tenho esses dois métodos aqui, que é o keySet e o values. O keySet vai me retornar o conjunto de chaves. Por que é um conjunto, que é um set? Porque eu não posso ter chaves repetidas, então ele usa como internamente um set. E o values ele usa uma collection, que pode ser uma lista mesmo, isso independe, de valores. Então, se eu quiser andar nele separadamente, quiser percorrer para alguma ação, eu posso chamar esses dois métodos, salvar numa variável correspondente desse tipo e usar eles conforme eu quiser. Então aqui vamos começar os nossos exemplos. Aqui eu tenho um mapa de inteiros, que são as chaves, para valores do tipo string. Então eu estou associando um número com um texto. Aqui eu instanciei um hashmap. Então dei um new hashmap, ele criou esse mapa vazio, está chamado de names2. E ali eu usei o método put para adicionar a chave 1 com Clementine, a chave 2 com Duran, a chave 3 com Mike. Essa ordem que eu adicionei não faz diferença nenhuma. Então, se eu tivesse adicionado 3 Mike antes, não faz diferença nenhuma. É só a chave que a gente vai usar para descobrir depois o conteúdo associado.
Mas aqui, se eu quisesse, poderia ter, por exemplo, aluno, e aí aqui tem um objeto aluno, por exemplo, e o aluno, e assim vai. Então, o que importa é o tipo que eu estou definindo aqui, né? Integer. Por que eu escrevi integer aqui, pessoal, e não int? Porque o mapa e a lista é sempre de objetos. Independente que eu vou colocar um número ali, eu tenho que usar a classe que representa um inteiro. Se eu fosse usar um double, eu, em vez de escrever double com D minúsculo, eu teria que escrever o double com D maiúsculo, porque é a classe que é associada. Então, no caso aqui dessas coleções, eu vou ter que sempre usar a classe associada àqueles tipos primitivos lá. Então, integer, float com F maiúsculo, double com D maiúsculo, e assim vai. A partir do Java 5, a gente pode já fazer esse for aqui. Então, esse aqui é o nosso for each para mapas. Essa aqui é o objeto que representa o par, essa entry aqui de entrada, ele representa o par de informações, então a chave e o valor. Então, tendo esse objeto em mãos, eu posso dar um getKey, chamar um getKey para pegar a chave desse par, ou o getValue para pegar o valor desse par. E o que me retorna essas entradas é esse método aqui, entrySet. Então, esse aqui é um for bem simples para percorrer o mapa e mostrar a chave e o valor de cada um deles. Aqui o equivalente ao iterador, se a gente quiser fazer remoção, né? Ao longo da iteração aqui que eu estou fazendo. Então eu preciso chamar o interset e a partir desse cara chamar o iterator. Aí eu declaro isso como iterator, uso o hasNext que nem eu usava na lista, e aí cada objeto que eu tenho aqui é o par, então é o entry. Então eu chamo next, vai me guardar um entry aqui, posso chamar o getValue e o getKey. E aqui o nosso for each estranho, que é só para mostrar na tela. Se quiser fazer rapidamente, ele quer mostrar o meu hashmap bem rápido, numa linha só. Isso aqui é exatamente o equivalente ao que faz tanto esse for quanto esse for aqui. Aqui um exemplo mais completo. Então, eu tenho o nosso programa principal. Eu vou fazendo um mapa de aluno com nota. Então, a chave é o aluno e o float ali, que é a nota dele, é o nosso valor associado. Então, ali eu adicionei 2 alunos, a Sandra, que tem a matrícula 1212 e tirou 10 na disciplina, e o Jorge, que tem a matrícula 2222 e tirou 5.6. Depois eu fiz um for ali com entrySet ali para pegar a nota do aluno, né? Que eu dei um get nome ali a partir da chave. Por que tem esse get nome aqui, pessoal? Porque eu quero só o nome, eu não estou interessado na matrícula dela, do aluno, né? Então eu estou usando o getNome da classe aluno. Porque a minha chave aqui vai ser um objeto aluno. Então dentro desse cara aqui eu tenho todos os métodos que eu tiver definidos lá na classe aluno. Então eu quero só saber o nome do aluno, não estou usando a matrícula, então o getNome aqui mostra. Se eu quisesse mostrar todas as informações dele, tirava o getNome e usava o toString, né, da classe aluno. E o valor associado, que é a nota que foi tirada ali, que é o 10.0. Aqui para descobrir o tamanho, então bem simples, a gente está fazendo o mesmo esquema ali, adicionando os 2 objetos. A diferença aqui é que eu instanciei os objetos antes, ao invés de instanciar na hora que eu estou adicionando, e ali usando o size para retornar o número de alunos que eu tenho. Lembrando que aqui no mapa o size retorna o número de pares, então aqui ele vai retornar o número 2. Aqui usando o get para obter, então aqui eu quero saber a nota do objeto Jorge, então chamo o get, passo o Jorge como parâmetro de entrada, ele vai retornar a nota do Jorge especificamente, que foi 5.6. Se eu tivesse passado Sandra, ele ia retornar a nota da Sandra, que foi 10. Alteração, eu tenho o método replace, que altera a chave, eu não vou alterar, né? Mas eu posso mudar o valor associado àquela chave. Então, quando eu chamo replace ali na linha 26 e 27, eu estou modificando a nota do Jorge para 8.9, então ele aumentou a nota, e a Sandra diminuiu, passou de 10 para 6.7. Remoção.
Então aqui eu quis mostrar um uso bom do iterator. Aqui eu estou removendo estou percorrendo a minha lista com o iterador, e ali na linha 29, né? E eu estou removendo, conforme eu estou percorrendo a minha lista, o meu mapa, desculpa, eu estou comparando se o aluno que eu tenho em questão é a Sandra ou não. Então eu chamei o keyset para pegar só as chaves, peguei o iterador e percorri todas as chaves possíveis, que são os alunos que eu tenho, que é a Sandra e o Jorge, e comparei. É realmente a Sandra que eu estou em mãos, que é aquele if que está na linha 33? Se for o que eu quero remover, eu pego o iterador e chamo remove, ele vai lá e vai apagar somente a Sandra nesse caso. Agora, o remove ali da linha 27 é exatamente igual ao remove que a gente tinha lá na lista, só que quando eu apago a chave, eu estou apagando tanto a chave quanto o valor associado a ela. Estou apagando o par. Dúvidas aqui? Questões, questionamentos? Não entendi o que é mapa? Alguma coisa? Matheus, o JSON é um pouquinho mais complexo, né, que isso. Pois é, Igor. É assim, ó, é uma ferramenta a mais, né? O que interessa aqui é que vocês têm que entender essa relação de chave para valor. Por quê? Por exemplo, se a gente fosse representar o mesmo exemplo aqui, né, que a gente está fazendo aqui, né? Cadê? Aqui. Se fosse fazer essa mesma ideia de alunos e notas, né? Aqui a gente tem separado o que é o aluno e o que é a nota dele. Se a gente fosse fazer uma lista simples de alunos com as suas notas, aí eu não conseguiria ter essa diferenciação. Então aqui eu consigo ter, por exemplo, um mapa para a disciplina de desenvolvimento de sistemas, e posso ter um mapa com o mesmo objeto, como chave, um outro mapa, para a disciplina, por exemplo, de engenharia de software. Agora, se eu fizesse com uma lista simples, aí eu já não consigo ter isso. Eu teria que ter, dentro da lista, do objeto lá do aluno, eu teria que ter essas duas informações, né? A nota de engenharia de software, a nota de desenvolvimento de sistemas. Então, é um pouquinho... Então, são formas de resolver problemas, né? Aí vai depender muito do que tu vai precisar resolver naquele instante. Se eu precisar ter uma lista simples, cria uma release e está resolvido o problema. Se eu precisar fazer uma relação um pouquinho mais complexa, eu vou ter que usar o mapa. O exercício que a gente vai ter aqui na semana, eu quero que vocês façam um programinha de cadastro. Então, permitir a inserção, remoção, alteração e visualização. Então aqui vocês não vão usar o mapa, vocês vão usar, se quem quiser tentar usar o mapa por alguma razão, para testar, para ver se entende melhor, pode usar, né? Mas o que importa aqui, para mim, é que a gente faça um cadastro para que vai ser uma relist. Então a gente vai ter uma lista de elementos que a gente vai poder inserir, remover, alterar e visualizar. Coloquei como sugestão livre, mas vocês podem fazer de qualquer coisa. Então, o importante é que, do que vocês forem fazer cadastro, isso tem que estar, a classe tem que estar criada previamente, com o método equals, o método toString, atributos privados, getSet, construtor. Então, vocês vão definir primeiro a classe que vocês querem fazer o cadastro, depois vão fazer um programa principal com as opções para permitir que o cara possa inserir um novo objeto dele na lista, possa remover, possa alterar, possa visualizar. Quem quiser se aventurar no mapa, mais ou menos isso, Igor. Assim, ó, a gente vai fazer sempre a relação no mapa entre dois objetos. Então, só que um objeto vai ser a chave e o outro objeto vai ser um valor. Então, quando eu não conseguir fazer uma associação no qual eu vou ter várias informações para armazenar de cada dado, seja da chave e do valor, eu vou ter que usar um mapa nessa história. Agora, quando eu vou fazer uma lista de elementos que eu estava importando mais o índice, né, a posição, aí eu crio uma lista simples e tá feito o esquema. Então, nesse caso aqui, o mais simples seria fazer uma lista, né, no exercício em questão.
Questões, dúvidas? Andriele, como é que foi a prova? Desculpa o atraso, professor. Tranquilo. Terminei agora há pouco, tive que pegar o Uber e demorou, hein?